Então, pessoal, os antihipertensivos, né, como a gente estava falando, eles atuam, né, regulando a pressão sanguínea. Então, a gente também, quando vai fazer a regulação da hipertensão, a gente também utiliza outros medicamentos, né, como diuréticos e também ansiolíticos, mas o principal mesmo é o antihipertensivo, tá? Então, além do antihipertensivo ser utilizado para o tratamento da hipertensão arterial, a gente também tem que associar essa medicação com a dieta, o controle de peso, a baixa ingestão de sódio e também exercícios físicos, tá? Então a gente tem que envolver tudo isso para poder então ter um tratamento da hipertensão arterial de forma eficaz, tá bom? A gente tem os antiaginosos, que eles são medicamentos, né, para utilizar no tratamento de angina de peito. Então a angina, né, ela é um desconforto aí subesternal que fica, né, no meio do peito do paciente. E ele é compreensivo e bem intenso, tá? Então o paciente ele sente muita dor, tá? E essa dor ela pode se irradiar para o ombro esquerdo. Então são causadas geralmente por esforço físico, né? Tensões emocionais e também aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, de placas de gordura na artéria e também na veia. Então elas previnem o infarto do miocárdio, uma ruptura também da placa da aterosclerótica. Então quando o paciente ele tem algum tipo de gordura na veia, essa medicação, né, o antiaginoso, ele faz com que essa placa, né, não se solte e ela pode parar aí no pulmão, pode parar no cérebro do paciente, então a gente, né, tem que tomar cuidado. Então, as crises, né, angiosas são causadas pela redução do calibre dos vasos cranianos. Então, os antiaginosos, eles vão atuar fazendo, então, a dilatação dos vasos sanguíneos, né, melhorando então o tratamento, né, então a gente vai ter essa administração dos antiagenosos, dos vasodilatadores, então para poder melhorar a condição física do paciente. E aí o paciente vai parar de sentir dor e também pode voltar a ter algumas atividades físicas. Nos vasodilatadores cerebrais e também periféricos, né, a gente vai ter medicamentos que vão melhorar a oxigenação para o sistema nervoso central e outros tecidos também. Então a gente vai utilizar esse tipo de medicamento em labirintites, né, e problemas circulatórios. Então toda vez que o paciente tiver algum problema de oxigenação, a gente vai então utilizar os vasodilatadores cerebrais e também periféricos, onde a gente vai permitir que o fluxo sanguíneo ele percorra por todas as veias e artérias, chegando em maior quantidade no cérebro, né, e também nas periferias. Então quando nossa veia está dilatada, a gente tem então uma quantidade de líquidos percorrendo pelo nosso organismo bem maior, tá? Nós temos os vasoconstritores, né? Eles fazem então a função de aumentar a pressão arterial. Então a gente tem a adrenalina, né? Um exemplo de vasoconstritor, que ele vai ser utilizado no tratamento de choque, de anafilaxia, reação alérgica grave e também de potencial fatal. E o cloridrato de etilefrina, que a gente chama de Efortil, né? A medicação, ela é utilizada para poder, né, fazer pré-hipotensão. Então ela vai aumentar a pressão arterial do paciente. E aí, nós temos, né, as drogas que atuam no sistema cardiovascular, já foi. E agora nós vamos estudar as drogas que atuam no sistema urinário. Então, a gente tem os diuréticos, pessoal. Então, os diuréticos, eles são medicamentos que atuam em quê? Eles atuam nos rins, né, provocando aí um aumento da eliminação de água e também de sais minerais, como sódio e potássio, reduzindo, então, a quantidade de líquidos retidos no organismo. Então os diuréticos, eles vão fazer com que aqueles líquidos, né, aquele edema, aquele inchaço que tem no nosso organismo, ele seja liberado, tá? Então eles são utilizados como colaboradores, como eu falei para vocês, na hipertensão arterial, né? E também porque eles vão diminuir o volume circulante, né? Então vai diminuir o edema, vai, né, diminuir a insuficiência renal e também auxiliar em dietas para emagrecimentos, tá? Então, a gente vai ter dois mecanismos de ação dos diuréticos. Nós vamos ter o mecanismo de aumento da filtração glomerular e a gente vai ter a diminuição da reabsorção tubular, tá? Então, a gente vai ter esses dois mecanismos aqui que fazem, então, essa função aí de extrair líquidos do paciente. Então, os diuréticos, eles são classificados em diuréticos de alça,
diuréticos tiazídicos, diuréticos poupadores de potássio e também em diuréticos osmóticos, tá? Nós vamos estudar então cada um deles. Nos diuréticos de alça, né, são medicamentos que agem na alça de Henle. A alça de Henle, ele é então um local ali que fica nos rins, tá? Onde a gente vai fazer uma reabsorção. Então, os líquidos estão ali sendo filtrados pelo rim. E quando ele está saindo do rim, ele passa então pela alça de Henle, que é então ela vai fazer com que ele vai fazer com que ele reabsorva, né, a urina que já foi absorvida, já foi produzida. Então os rins estão lá bonitinhos, certo? E aí fez a filtração aqui nos néfros e a urina saiu. E aí vai ter então essa alça de Henle, que então a urina, ao passar por aqui, ela vai ser reabsorvida, então minerais, né, sódio, potássio, né, ela vai ser reabsorvida para depois ela sair do nosso organismo, tá? Então aqui a gente tem uma reabsorção da urina. Então eles são os mais potentes que a gente tem, né, nos grupos dos diuréticos. Então eles provocam uma excreção de 15 a 25% de sódio, né, filtrado, enquanto a taxa normal é apenas de quê? De 1%. Então aqui a gente tem, né, um trabalho aqui que tem que tomar muito cuidado, tá? Os diuréticos de alça as pessoas usam muito para emagrecer, porém é um medicamento que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da desidratação, tá? Então aqui a gente tem indicações clínicas para quê, pessoal? Para hipertensão arterial, né? Para a gente poder então diminuir a pressão arterial. Lembrando que o diurético sozinho ele não diminui a pressão arterial, ele só ajuda, tá? E também a gente vai, né, ter o deslizamento para edema pulmonar, edemas relacionados à insuficiência cardíaca, cirrose hepática, doença renal e também edema devido a queimaduras, tá? Todos esses vão ser utilizados aí, os diuréticos de alça. Nós temos os diuréticos tiazídicos, que são medicamentos que agem no túbulo contorcido distal, tá? Então, é outro local diferente da alça de Henle. Então, eles são considerados também, né, medicamentos fortes, mas eles são de ação moderada. E eles vão provocar a excreção de 5%, né, do sódio filtrado. Eles têm a indicação clínica para quê, pessoal? Então, eles têm edemas associados à insuficiência cardíaca, cirrose hepática, doença renal e também hipertensão. Então, o efeito hipertensivo ele pode ser anulado, né, devido à ingestão de sal ou infusão salina. Então, aqui a gente tem que, né, observar a ingestão de sal. As contraindicações para essa medicação, né, são em relação a medicações em gotas, que pode provocar a piora do quadro por aumento da uremia. E os efeitos adversos são câimbras, náuseas, vômitos, hipotensão, hipocalemia e também a hiponametria. Algumas orientações em relação a esse tipo de diurético são que a gente deve tomar o diurético sempre pela manhã e não à noite, para poder evitar, né, a perturbação do sono, exceto quando o paciente realmente precisar, tá? Administrar então juntamente com o alimento, evitando o mal-estar gástrico. Quando administrá-lo por via intramuscular, fazê-lo profundamente, pois são dolorosos, e se administrados por via intravenosa, a gente deve fazer então lentamente. Em pacientes em tratamento contínuo, né, orientar os sinais de hiponametria, que é a dor muscular, hipotensão, apatia, né, hipocalemia também, que são as câimbras e desidratação, e também né, deve ser comunicado sempre ao médico se houver qualquer um desses sintomas, tá? Outra classe de medicamentos diuréticos que a gente tem são os poupadores aí de potássio, tá? Então, são medicamentos que agem no túbulo distal, no túbulo terminal e também no ducto coletor, tá? Todos eles são nos rins, tá, pessoal? Que são principais, né, locais de excreção de potássio, provocando, então, a reabsorção do potássio. Vai funcionar como se fosse a alça de Henle, mas aqui a gente tá falando, então, não do sódio, e sim do potássio, tá? São diuréticos, né, de efeito brando e provocam a excreção de 2 a 3% de sódio filtrado, tá? Então, as indicações clínicas nesse caso são o quê, pessoal? A inclusão, né, de diuréticos poupadores de potássio, que é aí uma alternativa, né, quando são utilizados diuréticos de alça e também de tiazídicos.
A gente tem as precauções, né, em relação a esse tipo de medicamento, que consiste em quê, pessoal? A administração de suplementos de potássio, que não é recomendável, né, porque pode induzir, então, a hipercalemia. Então, a gente tem que tomar cuidado, então, com esse tipo de, com esse tipo de administração também, tá? A gente tem os diuréticos osmóticos, né, que são substâncias que agem no túbulo proximal e também na alça de Henle. Então, a gente tem aí um outro medicamento que também atinge aí a alça de Henle. Então, são agentes livremente filtrados no glômero e atuam como solutos não absorvíveis, provocando, então, a osmose de água. A gente vai utilizar esse tipo de diurético em cirurgia cardíaca aberta, né, e vascular, e o mannitol profilático também para poder, né, manter o fluxo urinário. Então, também vai ser indicado em toxicidade específica, ou seja, o paciente teve algum tipo, né, de intoxicação que a gente desconhece. A gente vai ter a hipertensão ocular também, edema cerebral e insuficiência renal aguda, que a gente chama de IRA. As precauções para esse tipo de medicação é a verificação rotineira da pressão arterial, que só deve ser usado como monitoração médica, e se houver algum depósito por cristalização, aquecer o frasco por 15 minutos a 37 graus, tá? Os efeitos adversos dessa medicação são mais frequentes a boca seca, o aumento da sede, náuseas, vômitos e também o desequilíbrio eletrolítico. Pessoal, a gente também tem essa questão do antisséptico urinário, mas é só para a gente poder reduzir o crescimento microbiano, tá? Aquelas medicações que a gente viu, né, os diuréticos de alça, os cisadídicos, os poupadores de potássio e os osmóticos, eles são medicações que eles têm locais de atuação diferentes, porém a função dele é a mesma, excretar. Só que também a quantidade de sódio excretada também é diferente, tá? Aqui na questão dos antissépticos urinários, a gente tem medicamentos cuja ação é inibir ou então reduzir o quê? O crescimento microbiano, tá? Então, para poder evitar o quê, pessoal? Para poder evitar infecções nas vias urinárias. Então, o medicamento que a gente mais utiliza para isso é o Pyridium, né? Que ele é classificado como um antisséptico urinário, e ele tem essa ação analgésica sobre as vias urinárias, né, e ele alivia também sintomas como ardor e queimação. Então, aqui o paciente também que já está acometido por algum tipo de infecção vai ter benefícios ao utilizar esses antissépticos urinários, tá? Esses antissépticos urinários, eles podem provocar náuseas, vômito, icterícia, né, que são alguns efeitos colaterais da medicação. Então, a parte dos medicamentos, né, que atuam no sistema renal já foram. Então, aqui a gente tem agora os medicamentos que atuam no sistema endócrino, tá? Então, algumas patologias, elas estão relacionadas com a alteração da produção de quê, gente? De hormônios. Os hormônios são uma parte que compõe o nosso organismo, muito importante. Eles regulam várias funções. Então, a gente sempre tem que estar com os níveis normais de hormônio, senão haverá algum tipo de problema. Tá? Então, a gente tem o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, diabetes mellitus, deficiência de hormônios sexuais, deficiência de hormônio do crescimento. Todas essas deficiências, né, elas provocam prejuízos ao organismo e atuam diretamente na qualidade de vida do paciente. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né, para poder sempre manter esses níveis de hormônios né, adequados. Mas, quando, então, a gente, né, tem algum tipo de problema, a gente tem que fazer então um manejo para poder administrar esses tipos de hormônio, tá? Então a ação hormonal, ela pode tanto estimular como inibir funções orgânicas e a gente precisa dessas funções. Crescimento, metabolismo, reprodução, todas elas fazem parte, elas necessitam então desse tipo de, né, digamos assim, de hormônio, tá? E a gente tem um hormônio extremamente importante para o nosso organismo, que é a insulina, tá? Então, ela é excretada pelo pâncreas e aí ela tem a origem, né? Tanto a que é administrada, ela é de origem animal e também pode ser humana, tá? Então, a insulina, ela faz várias funções extremamente importantes no nosso organismo e quando a falta da insulina, né? Há, então, a condição de diabetes mellitus, tanto do tipo 1, tanto do tipo 2, a gente vai ter que, então, administrar a insulina. E aí a insulina, ela pode ser de origem animal ou então ela pode ser de origem humana também, tá?
tá? Então, a gente também tem um tempo de ação, então a gente tem vários tipos de insulina e dependendo do caso do paciente, dependendo do que o paciente precisa, a gente vai ter alguns tipos de ação. Então, a gente vai ter ação rápida, que é ao torno aí de 6 horas, mais ou menos, ela vai ter o seu pico, que a gente chama de insulina RH. A gente tem a ação intermediária, que ela vai ter, então, a ação ao redor de 24 horas, né? Então, a gente chama de insulina NPH. E a gente tem as insulinas de ação prolongada, que ela vai estar em torno do organismo do paciente durante 36 horas, que essa, infelizmente, não é comercializada no Brasil. Ela tem um custo muito alto e ainda não chegou aqui, tá? Então, aqui a gente tem, né, os tempos de injeção de insulina. Então, o de ação curta, né, que a gente chama de regular ou simples, ela, né, a meia-vida dela tem de meia hora a 1 hora o início, o pico de 2 a 5 horas, a duração dela é de 4 a 6 horas e a duração máxima é até 8 horas. Já a de ação intermediária, que é a NPH, a gente tem o início de 1 a 3 horas depois da administração, o pico dela chega de 6 até 15 horas, a sua duração vai de 16 a 20 horas, sua duração máxima ela chega até 24 horas, tá? Então, a gente tem também a questão da insulina, ela sempre vai ser o quê, pessoal? Sempre vai ser injetável, tá? Então, além da insulina, que é um hormônio que já é produzido pelo organismo, a gente tem para poder, então, melhorar o metabolismo ali endócrino, os hipoglicemiantes orais que não são a insulina, tá? Ou seja, eles não são hormônios, eles são realmente aí medicações. Então, a gente tem os sulfonilureas, os biguanidas e a acabose, que a gente tem o glucobai, tá? Então, são esses 3 tipos de hipoglicemiantes que a gente tem via oral, tá? Então, o sulfonilureas, então, ele causa hipoglicemia por poder estimular a liberação de insulina das células pancreáticas. Então, vamos supor que o paciente está com uma hiperglicemia, ou seja, está com nível de açúcar muito grande no organismo, e aí, esse tipo de medicação, ele vai ter então a função de estimular uma hipoglicemia para que o pâncreas funcione, e aí ele vai então mandar insulina para o paciente para que ele não morra, tá? Eu falei errado, tá, gente? Sulfonilureias, não norias, é noreias, tá? Sulfonilureias. Então, a gente tem as indicações tanto para diabetes do tipo 2, né? Que é não insulínico, e em casos também que o tratamento à base de dieta não vai surtir efeito. Então, a gente vai utilizar esse tipo de medicação, tá? Então, essas drogas só são eficazes em pacientes que ainda conseguem produzir insulina. Então, diabetes do tipo 1 não adianta, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. A gente tem a clorprolamida, a gente tem a glibenclamida, a glipizida e também a gliclazida, que são medicamentos, né, desse tipo. As biguanidas, né, provocam um aumento também da ação da insulina endógena e a inibição de glicogênese hepática. Então, ela vai estimular ali, né, também a insulina para o paciente. Então, elas são consideradas anti-hiperglicemiantes e não hipoglicemiantes. Então, elas vão evitar que o nível de sangue no organismo ele seja elevado. E então, elas não estimulam a ação em si da insulina. Elas estimulam que a insulina não seja liberada, tá? Então, elas são utilizadas no tratamento do diabetes do tipo 2 também, né? Quando o tratamento dietético isolado se tiver mostrado insuficiente. Então, o paciente está fazendo uso, já começou a fazer uma dieta, tudo certinho, e aí o que vai acontecer? O paciente, então, ele vai ter, né, que fazer a associação de medicamentos, que no caso a gente aqui vai associar a medicação, então, né, para poder estimular, evitar que a glicose no sangue esteja alta. Então, a gente tem a metformina, né, e o que é o glucoformin, o glicage, também o dimefor, que são aí medicações desse tipo, né, dos biguanidas. E a gente tem o acabose, que é o glucobai, que ele faz uma estratégia alternativa para poder potencializar a ação da insulina. Então, ele vai, né, o organismo vai liberar a insulina e esse medicamento vai potencializar, então, a sua ação, tá?
Aqui a gente tem, né, o bloqueio e o aumento pós-grandial da glicose sanguínea. Então, ele pode ser utilizado tanto na diabetes mellitus, né, de primeiro e também no segundo. Então, os efeitos colaterais mais agradáveis nesse uso, né, é a distensão abdominal. O paciente fica com inchaço no abdômen.